projeto Estúdio de Criação surgiu em 2016, na metade do ano, quando eu e o Rafael Salles, um ex-colega meu, nos encontramos aqui no UFSM, por acaso, né? E estávamos compartilhando as nossas experiências, né, pós-formatura. Eu no magistério e ele aqui trabalhando aqui no UFSM, na TV Campus, e ao mesmo tempo ele estava participando do GPES ali no Centro de Educação. Então, com essa, digamos assim, afinidade para a área da educação, começamos a conversar sobre as dificuldades enfrentadas, né, tanto teóricas e práticas. Eu vi, assim, sabe, minha principal dificuldade de trabalhar com os alunos era realmente trazer atividades que chamassem atenção, né? E, então, conversando com o Rafael, a gente criou, então, digamos assim, a princípio foi uma oficina no improviso, né? Em 2016, vamos ver o que vai dar, vamos criar esse projeto aí, vamos ver o que vai dar, que eram oficinas audiovisuais para alunos de 7º anos, na faixa etária de 11 a 15 anos. Executamos no Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, né, onde eu leciono até hoje. Não era simplesmente levar oficinas técnicas para os alunos, mas trabalhar ao máximo todo o processo de criação, desde da origem da ideia até a concepção final, e no nosso caso, trabalhar com curta-metragem, porque tem a ver com o nosso trabalho, que a gente trabalha na área do audiovisual, então achou que ia ser interessante trabalhar com os curtas-metragens. Né? Guria, saindo aí. Tô sério. Essa casa é minha. Saia daqui. Emily. Meu Deus do céu. Emily. Meu Deus do céu. Ela tá tapada. Olha, antes do cinema, eu acho que é super importante o audiovisual em geral, né? Não só cinema como ficção, assim, como arte, principalmente porque os alunos consomem demais produções audiovisuais, seja por youtubers, que não é cinema, mas é uma produção audiovisual, né? Daí sim, vem tanto cinema quanto séries que com digamos assim, o impulso da Netflix, né, se popularizou demais, né, agora esse consumo. Porque é uma linguagem da atualidade, é contemporâneo, é deles isso, essa necessidade. São áreas que antes não se despertavam para essa questão, né? E a gente, quando diz assim que o aluno só se envolve quando é avaliado, não é bem assim, ele se envolve quando ele quer algo mais. Tudo que sai do normal da nossa metodologia, quadros, giz, leituras, que é o que a minha disciplina, as duas envolvem, que é a língua portuguesa e literatura, eu acho que isso desperta mais o interesse, porque as mídias, né, toda essa parte audiovisual é o que o aluno mais tem disponível hoje em dia, o que o adolescente gosta, o que o adolescente quer, ele se identifica com isso. Acho que é uma maneira de conversar mais de perto com ele. E essas gerações que nasceram ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, mais ainda porque tem a tecnologia mobile, que é um acesso muito mais cotidiano a esse audiovisual, não somente de assistir e consumir, mas também com a possibilidade de produzir através de um celular e já compartilhar isso. Desenvolve a criatividade deles, a imaginação, senso de responsabilidade, uma vez que eles têm que fazer um roteiro e orientar os colegas a seguir aquele roteiro, como eles trabalharam de diretor, também de ator. Cinema e audiovisual, digamos, é uma ferramenta que já começa a ser interessante trabalhar em sala de aula pelo interesse dos alunos. E
no final, se torna mais interessante ainda porque o cinema possibilita contato com arte, seja literatura, música, fotografia. O cinema engloba, né, todas as outras 6 artes, né, que é o que o pessoal fala. Que o audiovisual ele faz parte daquele ambiente, de certa forma, se comunica, transforma, né, o próprio currículo, né, escolar, formal, e também os jovens que estão ali dentro da escola com todos os seus problemas e que podem, por que não, através do audiovisual, trazerem novas perspectivas sobre a educação. Me parece ser um dos pontos mais interessantes de uma escola desenvolver, assim, que é essa possibilidade de se colocar no lugar do outro, né? De fazer esse exercício de pensar junto com o outro, assim. Acho que é de repente, o maior desafio das escolas, assim, na atualidade até. Foi o ideal, assim, foi a ferramenta ideal que nós achamos para trabalhar todas as potencialidades que a escola deveria, né, trabalhar, ou seja, criação, o trabalho com as artes em geral, né, que é pouco explorado na escola, período de arte é só 1 por semana, né, e essa questão do engajamento social e formar os alunos como cidadãos, né, do mundo, não só indivíduos para decorar conteúdos para saber numa prova, né? Isso, de certa forma, transformou eles. E o desafio era que os alunos pegassem esses 3 personagens que em alguns momentos não tinham muito a ver um com o outro, por exemplo, um cigano, uma serial killer e uma pipa, e criassem diferentes argumentos para eles. E o resultado foi que cada turma criou praticamente 20 histórias em cada turma, foram 20 argumentos que a gente podia muito facilmente transformar em roteiro e filmar. E acho que esse foi o processo que eu achei mais interessante, primeiro porque pela quantidade de histórias criadas, né? Segundo e principal porque toda a turma participou. Foi um momento que toda a turma pôde dar a sua ideia, o aluno levantava a mão e dizia, eu acho que a história tem que ser assim, a gente anotava, depois a turma fez uma votação e escolheu a melhor história, ou pegou várias histórias juntas, várias histórias separadas e juntou numa, assim, e disse, não, é isso aqui que a gente quer fazer. 1 por 5, 3 por 10, DVD, 1 por 5, 3 por 10, DVD, 1 por 5, 3 por 10. Eles nunca tinham, visto, assim, um colégio, uma turma ter feito isso, sabe? Foi a primeira vez. O Linhas Tortas foi um projeto que eu entrei assim de cabeça, que foi que eu consegui pegar do início ao fim, e foi um projeto assim, bem desafiador, porque é um filme que se enquadrava como um filme de ação, um filme que eu sabia que eles tinham criado muita expectativa nas cenas de ação, na cena que entra no banco, então a gente pegou as referências que eu acreditava que eram referentes a eles, de filmes de ação, com muita câmera na mão, muita câmera tremida, a câmera correndo atrás deles. E um aspecto muito importante que foi o que marcou a parte da edição do filme foi a questão das trilhas. Pegar trilhas com uma batida muito marcante, que essa batida, eu acho que diferente dos outros 2 filmes, o Linhas Tortas ele teve a montagem baseada na trilha sonora. Eles souberam trazer essa questão da violência, mas ao mesmo tempo o filme passa uma mensagem, né, bem moralizante, digamos assim, o fim. E eu achei bem interessante que uma professora de matemática veio falar comigo que ela chorou vendo esse filme, porque ela pensou, poderia ser um aluno meu entrando num banco e assaltando por não ter dinheiro para gravar uma música. Chegou a mostrar para alguém? Eu mostrei pra mãe, eu mostrei em casa, sim. E para alguns amigos da tarde também. E o que eles falaram? Eles falaram que ficou bem bom, que eu atuei bem. Eu acho que o Leonardo Canals, o Japa, me impressionou bastante. E eu acho que foi ele mesmo que me impressionou bastante. Porque eu acho que ele foi ele mesmo durante todas as gravações e
Acho que ele não, digamos, foi um robô, assim. Ele encenou, ele foi do jeito que ele é, sabe? Eu acho que esse foi diferente. Que o personagem... Não que eu tenha uma vida difícil, assim, mas eu escuto bastante rap, assim. Como ele vendia rap, falava que ele tinha uma vida bastante difícil, que ele precisava gravar uma música, assim. Com essa questão do improviso, uma fluidez melhor, não fica muito robotizado, lendo assim, ou decorando as falas inteiras. E de mal é que, às vezes, tu se perde um pouco na hora de falar, tu não raciocina o que tu vai falar no improviso. Foi uma coisa que mais natural para quem estava atuando, porque é uma coisa que está todo dia na nossa frente, né? Música e filme é o que a gente mais vê na TV. Que eles não abriram mão de fazer um filme que fosse um assalto a banco. E nós, mas onde que a gente vai achar um banco para gravar? Não, professor, ali no hall do colégio tem a secretaria, podemos fazer 2 guichês. A gente vinha com os mas, né, e eles vinham com o de fato, sabe? Então, não tínhamos o que falar. Acho que o roteiro foi mais fácil porque é mais imaginação ali, é uma coisa mais livre, né? Acho que a atuação foi um pouco mais difícil, porque eu nem sabia que eu ia atuar, na verdade, né? E eu nunca tinha feito atuação assim na frente de uma câmera, assim, desse jeito, sabe? Foi meio difícil no começo, mas depois a gente se acostuma. E acho que foi tipo assim, todo mundo, não que os outros não se uniram e tal, mas eu acho que a nossa turma ali, o nosso filme teve mais encaixou os personagens, sabe? Eu acho que cada personagem entrou no seu ambiente ali e foi o diferente, sabe? Ali, depois do filme, eu acho que a turma se uniu mais, né? Porque durante o filme, eu acho que todo mundo se ajudou, todo mundo se apoiou, assim, né? Tinha dias que a gente veio aqui e não vieram a maioria dos atores, mas daí a gente deu um puxão de orelha neles e eles começaram a vir. A gente soube lidar com as diferenças que existem na sala de aula, então isso foi um grande diferencial. A gente soube conviver com as diferenças e a gente viu que dá pra gente se dar, todo mundo, sabe? Dá pra gente conviver de boa e que a gente convivendo de boa vai ter resultados em trabalhos, provas e tudo mais. E eu acho que a turma, ela tá muito bem representada no filme, pelas ideias dinâmicas, pela temática que foi escolhida e principalmente os atores que ali apareceram são realmente os atores da turma, né? Quando foi proposto o trabalho, a princípio eu achei que não fosse dar certo, né? Eu acho que de primeiro momento foi mais assim levado na criatividade da brincadeira, assim. Cada um foi dando uma ideia, tipo, bem distinta e aos poucos foi se juntando e foi no que criou o filme, né? Pra falar a verdade, eu não esperava muita coisa também. Eu não esperava muita coisa, na real não ia participar, assim, que era, no caso, o Lucas que ia fazer mesmo, mas aí eu acabei participando. Eu achava que ia ser uma coisa bem mais amadora do que foi muito bom. Não achei que ia tomar essa proporção, né? Eu acho que ao longo ali do processo do filme, a criação, tudo, acho que cada um foi se empenhando, né? E o resultado foi bem interessante. Existem muitas formas de se trabalhar com o cinema na escola e existem vários caminhos, mas o importante é que os alunos e as alunas eles se empoderem desse processo todo. Seja trabalhando, vamos trabalhar apenas com equipamentos de celular, ou vamos trabalhar com uma câmera semiprofissional ou profissional. Eu acredito que é importante que os alunos eles estejam do início ao fim do processo e por isso que eu acho interessante que o Estúdio de Criação e o FEBIC tem um diferencial em relação a outros projetos, a outros festivais, que os alunos eles estão num primeiro plano e tem essa responsabilidade e acabam conduzindo aí todas essas transformações e por que não, né, eles próprios decidindo como formas de se trabalhar. Eu acho importante isso. Tem certas coisas, como o audiovisual, assim,
que eles possibilitam uma integração tão grande, um diálogo tão grande entre comunidade escolar, de maneira geral, assim, quando eu falo comunidade escolar me refiro a alunos, direção, professores, pais, e depois pode ser maximizado ainda, sabe? Se estendeu pela universidade, pode fazer parte de metas de alunos para, sei lá, continuar no audiovisual como uma profissão, talvez, não sei. As coisas, elas têm muita potência nessa época da vida, me parece, assim. Ver adolescentes na escola pública com vontade de fazer aquilo ali é inspirador, assim. Eu acho que o processo da criação, ele é transformador, né? Ele transforma o ambiente, não transforma só o aluno, né? Ele transforma o aluno, transforma o ambiente que ele está inserido, transforma o João, que é o professor, transforma os familiares que vão de alguma forma vão participar daquilo. A gente foi na casa de vários, transforma os outros professores da escola e o ambiente escolar como um todo, né? Que eles ficam muito envolvidos, eles vêm na escola mesmo em dias e horários que não são os horários de aula, porque eles se veem tão envolvidos com toda a produção, toda a motivação anterior às filmagens, né, em sala de aula, que surpreende. E eles se transformam no momento em que passam a ser escritores, atores, diretores, eles se transformam. Quando tu é desafiado a fazer coisas diferentes, mas que tu pode se expressar de forma completa, assim, o que tu pensa sobre a vida, sobre os espaços onde tu convive, e o que tu pensa sobre até os espaços da escola, assim, que te chama atenção nesse aspecto, eu acho que é isso, assim, a fonte do engajamento é isso, sabe? É desafiar as pessoas para que elas possam ser melhores do que são, sabe? Do que podem ser. Eles vinham aqui, pediam os equipamentos, pediam salas, pediam um microfone, e aí dali a pouquinho era pedindo roupa emprestado, porque tinham que fazer isso ou aquilo, né? E traziam muitas coisas das suas casas, pegavam um mobiliário antigo aqui, né? Para compor cenários, né? Que foram apresentados nos filmes. Eu acho que o que mais me tocou foi a organização deles enquanto turma para produzir esses curtas, porque eles conversavam entre eles fora da sala de aula e dentro da sala de aula para tentar produzir o melhor deles, o melhor de um trabalho coletivo. O trabalho em projeto proporciona isso, proporciona um convívio em grupo mais informal do que aquele na sala de aula sentados enfileirados, né? Tem um contato maior, eles acabam se conhecendo melhor e isso tudo gera boas relações. O pessoal começa a se conhecer mais, começa a se mostrar mais, ir além dos seus limites, entendeu? Porque tem muita gente que nunca conseguiria fazer um filme e apresentar para cento e poucas pessoas como a gente estava ali. Pela novidade, por eles terem a responsabilidade e poder desenvolver a parte crítica e imaginativa deles, toda essa parte criativa que às vezes na aula eles não têm essa abertura, né? Eu acho que os alunos se veem representados, eles têm um momento de maior autonomia, cumpre um papel que a escola não está dando conta na sequência normal das atividades, né? E para os alunos mais ainda, porque o que o mais adolescente quer é se ver. E ali ele pode se ver, ele vê a voz dele. Então a escola corta muito a voz dos alunos, né? Porque a gente tem as regras, tem as normas, tem os objetivos a serem alcançados de acordo com o aprendizado. E o aluno fica um pouco cerceado por isso. Então no momento que tem esse projeto, o aluno ele é o que se manifesta e ele se enxerga, ele se vê. Eu acho que para o aluno é um momento assim de eu sou importante, eu sou relevante no contexto da escola. Estão me ouvindo, estão trabalhando por mim. Eu acho que mobilizou tanto assim as turmas porque teve essa liberdade de criação desde o início. As histórias eram histórias do contexto totalmente deles, com referência totalmente deles,
com o pessoal que a gente tentou sempre nessas gravações, a gente sempre tentou deixar muita liberdade para eles fazerem da forma que eles queriam ou adaptar do jeito que eles queriam. Então isso acho que foi uma grande coisa que impulsionou eles. Eu prometo lutar pela igualdade dos menos favorecidos. No meu mandato, as vozes da comunidade LGBT, mulheres, negros e pobres serão ouvidos. Eu sou professor de história, eu digo para eles, vocês vivem falando no cotidiano de vocês história, isso é contar o que acontece no dia a dia. E a primeira diária que eu fui foi uma gravação que o Pablo, do candidato, o pai, tinha uma cena com a espada e tinha um diálogo com a espada Suzana, então ali já foi muito intrigante para mim começar nesse projeto, sabe? Com uns roteiros muito bem pensados, muito bem elaborados. Esse projeto ele mostra outra face do aluno. O Arthur, a gente viu quem é o Arthur em sala de aula e o que era o Arthur na tela. A gente não tem como não se emocionar. Sim, achei muito importante os temas abordados porque eles são muito urgentes. Essa questão política meio que estava permeando de maneira geral, assim. Mas essa questão das eleições, a questão de que o discurso de alguém pode querer dizer muitas outras coisas, isso é importante, assim, importante a gente pensar sempre. Do trabalhar com a realidade e com uma coisa que acontece ainda, mas que não é vista, né? Porque tu na frente, às vezes na frente da pessoa, tu aceita de qualquer forma, qualquer político. Mas lá, dentro da tua casa, tu tem outra reação, sabe? Tu leva a política de um outro jeito. Essa gurizada tem muito potencial porque eles não têm essa limitação, não têm esses vícios, não tem essa bagagem que a gente já vê o problema e eles querem ver a solução, sabe? Diferente de nós. O escrever individual tu tem mais liberdade porque é as tuas ideias, né? Então no conjunto tu tem que botar as tuas ideias e agregar dos outros junto. Aí tu tem que montar, tu tem que reconfigurar tudo aquilo que tu já montou, né? Usando a base que tu já tem. Porque no roteiro eles tiveram que lidar com uma escrita coletiva, ou seja, aceitar a ideia um do outro e eu, como um professor que já conhecia os alunos há alguns meses, eu sabia que vários dos alunos, por exemplo, que eram roteiristas, tinham características mais teimosas, assim, com dificuldade de aceitar a ideia do outro. E o que me impressionou na criação dos roteiros é que não teve isso aí. Eles aceitaram as ideias com facilidade ou discutiam as ideias e não teve nenhuma animosidade entre eles, né? Acho que a criação do personagem foi a mais difícil, porque acho que eu não tive criatividade aí de ficar criando. E foi legal, o de roteiro foi muito bom, porque toda a turma se envolveu, aí cada um dá uma ideia, a gente ia pensando melhor. Só que a de atuar foi a mais divertida, por causa que o cara decorar fala e um monte de coisa, foi bem legal. Coisas que eu percebi, assim, de alunos que em sala de aula tem uma postura totalmente introvertida e ali eles conseguiram expor uma face deles diferente. Eu me surpreendi demais com a atuação de vários alunos. Até os próprios alunos colocaram, né, que às vezes são tímidos, não conseguem falar muito, mas ali na tela eles, digamos assim, se acharam, ou acharam um jeito para, digamos assim, desenvolver essas habilidades que eles achavam que não tinham. Um menino tímido que jamais assim eu pensaria que ele pudesse se expor como se expôs. Eu não estava muito afim de fazer, porque eu pensei, vai ser só um trabalhinho ali, não vai ter nada, só vamos lá, vamos fazer, ninguém vai ficar sabendo. Daí depois, ao longo do filme, que a gente viu que daí a gente foi se animando em fazer. No começo, acho que eu fiquei meio, tem que fazer, tal, meio receoso. Depois, eu acho que eu fui me empolgando e gostei muito. O candidato, a gente fica naquela dúvida de quem foi que matou quem e fica uma dúvida no ar. Que a história está costurada de uma maneira em que
para deixar o espectador em dúvida entre duas possibilidades? Foi o candidato ou foi o pai da menina? Eu acho que a minha cena favorita foi a cena do jantar. Foi a que mais surpreendeu. Com certeza foi a que mais me ganhou. Porque o clima, o que a gente esperava foi muito maior do que aquilo. Aquele suspense da arma ali, da besta ali na mesa, surpreendeu muito. Ficou perfeito. Assim. A mãe ficou muito, por causa da gata, ficou muito feliz. E brincou, mostrei pra galera. Mostrei pros amigos, minha mãe gostou. O que ela falou? Falou como é que tu fez, nunca pensei que ia fazer essas coisas, fazer um filme. No começo, na criação do personagem, todo mundo tava, tem que fazer, trabalho, mais um trabalho. Vai ser uma atuação de aula ali, que não vai ser ajudar em nada, só pra fazer mesmo, assim, pensava que não ia dar em nada. Eu esperava uma coisa bem menor, sabe? E aí, querendo ou não importa se o nosso filme estava bom ou não, tipo, o que o senhor promoveu foi muito bom. A gente, todo mundo gostou, não só a nossa turma. E que o negócio parece que mudou o ensino médio, e é muito legal ver o Bilac promovendo o evento. Eu estudo aqui desde a 7ª série, eu nunca tinha visto algo tão grande, parece, e foi muito bom. Foi muito legal. Tu tem a emoção, tu vai lá e vai ver teu filme que tu fez. Teve trabalho em fazer, decorar as falas, sair de casa, às vezes tu não estudava com prova para ir lá gravar. Foi muito legal fazer isso. Cresceu de uma maneira exorbitante pro lado bom e foi uma sensação incrível. Quando tu faz algo para eles e onde eles são protagonistas, eles pronto, né? Eles encampam a ideia, não precisa de nota. Não é uma coisa forçada, não é aquela coisa do dia a dia, da matéria, sei lá, elaborada. Houve um trabalho que aproximou as histórias das personagens dos 3 filmes com os estudantes. Não somente com personagens jovens, com conflitos que jovens podem vivenciar, mas também com o próprio ambiente escolar. E isso eu acredito que acaba mais do que nunca aproximando o audiovisual como uma forma de expressão da juventude, mas também como uma forma da juventude se articular entre si e transformar o seu ambiente, também, por que não, trazendo aí temas que podem ser debatidos entre a comunidade escolar, os professores. Olha, eu gostei muito assim da temática dos 3 filmes desse ano. Primeiro, o que me surpreendeu foi eles terem escolhido justamente esse tipo de temática, fugido, digamos assim, de 2016 do terror, né? E focado para temas mais concretos, que estão mais próximos à realidade dos alunos, né? Por exemplo, violência, essa questão política, até a questão do feminismo, né? Como tu mencionaste que tem no Tudo pela Vingança, porque eles que trouxeram esses temas à tona. Não foi a gente que sugeriu, vamos fazer agora só filmes cuja temática seja violência. Não, isso diz muito, né? Os alunos trazerem esse tema para uma produção própria representa uma inquietude deles, né? E inquietude no sentido de ter uma tensão aí mal resolvida e que eles se interessam, né? por essa temática. A questão da comunidade escolar, da violência perpassando diversos âmbitos, assim, na adolescência, no início da juventude, até na infância. O aspecto da tensão também, esse aspecto meio drama que dá pra sentir nos filmes, assim. Então eu acho que eles dialogaram bastante. É difícil colocar eles como coisas mais ou menos isoladas, assim. E achei que eles conversaram também nesse sentido, por isso que também me surpreendeu por diversas maneiras, assim, porque mas apesar de serem coisas bem diferentes, eles conversam tanto, sabe? Carlinhos, né, Bia? Achei que ele tava morto. Oxe,
Você anda frequentando os maus caminhos. Você tá dando risada. Chato. Tem só isso aqui, só. Ô louco, tá louco de bom. Não tem noção. Hoje de noite eu vou fazer um espaço e vou colocar teu nome. Agora estica o bracinho que eu vou ler com a mão. Lucas! Eu não esperava muita coisa, porque nunca tinha tido um projeto assim aqui na escola, mas eu já tinha visto que ano passado tinha sido feito aqui na escola, até tinha trocado foto com os colegas, que a gente tinha um grupo, tipo, imagina se o Sr. João fosse nosso aluno, nosso professor, que legal seria fazer uma coisa diferente assim. Eu achei que não ia vingar, porque colégio público, né, aquela função por conta de toda a greve. Mas depois, assim, lá por novembro, quando a gente estava gravando, eu fiquei bem surpreso e foi bem mais do que eu esperava, assim. Tá muito cheio daquilo que é o normal, aquilo que é o cotidiano, assim. Eu acho que tem coisas diferentes. Inspira, às vezes, os alunos a muita coisa. Acho que precisa ter isso, um incentivo à cultura dentro da escola. Um projeto assim, tu pode tirar ator, tu pode tirar escritor, e coisa que não tem em tudo que é lugar. Oportunidade de fazer uma coisa assim não tem. A gente acaba aprendendo a fazer coisas que a gente não iria aprender se tivesse naquele cotidiano, no que a gente faz do sair da rotina. É o que o pessoal tá gostando, né? O cinema a gente vê que move muita gente, move muitos pensamentos, então eu acho que é muito interessante ter uma forma nova de abordar com o pessoal, né? Eu acho que é bem interessante ter isso dentro das escolas, né? Tirar aquele método ultrapassado de livro, quadro e caderno. Foi bem incrível ver todo o processo, tudo que foi feito. Claro que eu acreditei muito no projeto e achei isso sensacional, só que eu não imaginava que fosse nessa proporção, quanto à qualidade e quanto à dedicação dos alunos, porque eu dou aula para essa mesma faixa etária e às vezes fica um pouco complicado a gente querer... Parece que é querer depositar neles uma realização que seria nossa, né? E nem sempre eles entram de verdade na brincadeira. E quando eu vi a coisa pronta, quando eu vi a criação dos personagens ali, que eles realmente tinham personagens extremamente bem estruturados, textos extremamente bem feitos e que se transformou em filmes de muita qualidade. Eu fiquei surpresa. Os adolescentes com os quais eu trabalho, tem aqueles que são naturalmente mais extrovertidos, mas aqueles que não são, não têm espaço para desenvolver isso na escola. Então isso cumpre um papel essencial para uma formação cidadã deles que vai ajudar em outras atividades no pós-escola, depois que eles saem daqui do ensino médio. É muito importante para eles, eles se sentiram valorizados, eles se sentiram, eu vou dizer, autores de uma coisa que não é... apesar de ser aliada à escola, vinculada à escola, é algo totalmente diferente daquele conteúdo, como tu mesmo disseste, não valia nota. Então eles participaram pelo prazer de participar, de fazer uma coisa inovadora. Eu acho que tem muito potencial, os alunos têm muito potencial para fazer bem mais até do que fizeram agora. Ter essa alfabetização possibilita tu ter um conhecimento, pelo menos, de tudo isso que cerca para conseguir executar aquilo lá que está na tua cabeça. Ele trouxe algo diferente, que eu achei de extrema importância, que é a sensibilidade. E nós precisamos de cidadãos que tenham uma certa sensibilidade no nosso mundo, na nossa sociedade, né? Como a gente sempre conversa aqui, nós aqui não estamos formando apenas tecnologicamente para o mercado de trabalho, nós queremos formar gente. Eu acho que faltou algumas cenas na edição, né, que seriam essenciais para dar o sentido do filme, mas que mesmo assim ficou bom. E eu acho que acrescentar algumas cenas também foram essenciais, e a cena da Júlia eu acho que foi essencial ter posto. A gente pensou em regravar as cenas... Não, a gente vai regravar algumas cenas de tiroteio, por exemplo, que faltou ter um tiroteio mesmo. Faltou... Acho que algumas cenas também para dar ênfase que ela era realmente uma serial killer. Então, eu acho que a gente vai regravar essas cenas. Lucas,
olhar para aquilo ali e pensar que tem alguma coisa, tem gente se mexendo. Acho que vale a pena pelo movimento, por ter feito isso, se movimentado. A minha proposição era que se ampliasse os horizontes deste projeto, é óbvio que na medida do possível, né? Porque infelizmente a gente não consegue liberação de carga horária dos professores para tratar disso. Os professores, principalmente o professor João, ao mesmo tempo em que planejava suas aulas, suas atividades de sala de aula curriculares, estava envolvido nessa programação. E não tinha como liberar, como dizer, olha, tu tem 20 horas para tratar disso. Não dependia só de nós, né? E mesmo assim o trabalho aconteceu, né? Com a disponibilidade de todos. Então eu vejo que a gente tem que ampliar horizontes, que a gente tem que ampliar o projeto, né? Mas isso depende, assim, ó, de um apoio que a gente precisa ter da própria coordenadoria, enfim, né? Da mantenedora. E talvez eles tenham conseguido muito mais do que isso, que é serem mais unidos, conversarem mais entre eles, terem tido a oportunidade de conhecer coisas que talvez eles não conheceriam. Fiquei bem impressionada e fiquei muito feliz. E como é interessante perceber assim, como funcionou a interação, assim, o diálogo entre eles, que ficou uma coisa una. Se não tivesse funcionado desse jeito, se eles não tivessem sido colegas e trabalhado juntos, isso ia ter aparecido nos filmes, sabe? Isso eu fiquei perplexa, porque eles haviam me dito que tinham usado a mesma roupa nas cenas, então eu não imaginei, eu achei aquilo uma coisa profissional, eu fiquei espantada de ver da qualidade que foi as gravações, né? A representatividade dos alunos, a emoção que os filmes passaram pra gente no momento. Eu acho que é um bom momento para a gente discutir qual é o papel da escola, né? Ou a gente fica sempre no conteúdo, na questão acadêmica, ou a gente vai um pouco além disso. Qual é o papel da escola? Formar o cidadão, preparar para algo a mais ou só transmitir, né? Oferecer o conhecimento acadêmico? Eu acho que para a escola dá uma nova perspectiva de o que a escola tem que ser para essa nova geração. Uma das coisas que mais me assusta no estúdio de criação é essa questão de cada ano ele tá crescendo e não saber até onde ele vai chegar, né? O estúdio de criação surpreendeu a mim pelo como que os alunos aceitaram esse trabalho e mostraram esse trabalho e se engajaram juntos para produzir algo maior, né? Mostra uma realidade que a escola, com o pouco que tem, né, está fazendo, uma escola pública como é a nossa, né, e fazendo cinema, né, com o que tem, transformando cenários, não é, nos mais diversos possíveis, né, os alunos criando figurinos, criando personagens. Então isso tem sido muito bom, não tem palavras assim, ó, o trabalho pedagógico e o resultado a gente vê na expressão deles, na forma como eles estão se portando, a forma como eles estão pertencendo à escola, ao Olavo Bilac. É um sentimento que começa a aflorar de pertença, é a história deles dentro do Bilac, e isso é muito bom. E eu penso que nos próximos anos, sim, a gente tem que se revitalizar, né, mudar de metodologia a cada edição, porque isso instiga tanto os alunos quanto a gente, né, a melhorar e pesquisar coisas além do que a gente já fez, para não cair, digamos assim, nesse vício da preguiça, né, ou no vício do menor esforço. Isso deu certo, vamos continuar só com isso. Não, sim, temos que ver as coisas que deram certo, mas temos que ir modificando, né, à medida que tem essa demanda dos alunos e a demanda nossa de trabalhar com audiovisual nesse contexto escolar aí que por muitas vezes é deixado de lado, né, tanto politicamente ou socialmente, né?
enquanto muita gente, sei lá, talvez prefere investir ou preferiria investir em segurança pública, talvez o investimento na educação seria muito melhor, né? Eu vi até agora, ontem, estava vendo um documentário em que o Darcy Ribeiro falava assim, um aluno só faz 7 anos uma vez. Então vale muito mais a pena investir nesse aluno que está fazendo 7 anos, para não ficar investindo por N anos em um presidiário, né? Seria muito melhor para o Estado, então, começar desde a base. E eu acho que isso é um projeto de relevância social que nós, como funcionários públicos, né, nós 3 como funcionários públicos estamos fazendo, e eu acho que isso é a maior satisfação, né, ver que algum projeto está dando retorno para a sociedade e, de certa forma, é uma melhoria para a sociedade.